pessoal, tudo bem? Alessandro do canal Cultura Mania. Hoje, pessoal, eu tenho o privilégio de ter a participação da doutora em letras, Patrícia Radek. Ela vai comentar conosco a respeito do tema dos vampiros, a representação da figura do vampiro na literatura, no cinema, nas histórias em quadrinhos. A doutora Patrícia é especialista no assunto, ela participou de vários eventos em literatura fantástica. Então, para mim, eu vou ter o privilégio de ter a participação dela no nosso canal Cultura Mania. Bem-vinda, então, Patrícia, ao Cultura Mania. A gente vai conversar um pouco, então, sobre as chamadas criaturas da noite, saber um pouco sobre como surgiu o mito do vampiro, falar um pouco das suas representações na literatura. Então, muito bem-vinda, Patrícia, ao canal Cultura Mania. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder falar desse assunto tão interessante, né, que são os vampiros. Então, vamos lá, Patrícia. Vamos começar assim comentando um pouco sobre como surgiu o mito dos vampiros. Você pode explicar para nós como teve o seu surgimento, quais foram as primeiras manifestações do mito dos vampiros? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, é interessante porque a própria palavra vampiro, né, vem da língua eslava, que significa aquela pessoa que usava, participava de festas e bebia em oferecimento às divindades, então ficava bêbada. Então tem a ver mais com a questão da bebida do que com a questão do sangue. Com o passar do tempo, ele foi adquirindo, então, essa palavra, né? Vampiro ou upir foi adquirindo essa conotação sobrenatural, e aí, então, passa a falar sobre essa questão da pessoa que chupa sangue, que bebe sangue, né? Para conseguir se manter. Uhum. Então, Patrícia, o vampiro, a gente vê que existem muitas criaturas mitológicas que têm aspectos vampirescos de diversas culturas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também. Bom, é interessante porque, por exemplo, na Grécia a gente tem a princesa da Líbia, Lâmia, que se apaixonou por Zeus. O que é interessante é que ela teve o amor proibido, né? Por essa questão do Zeus, e aí ela teve os filhos assassinados. E como forma de vingança, ela acaba então sugando o sangue dos bebês recém-nascidos. Então, essa é uma história bem interessante da gente pensar nessa questão que é a primeira menção do vampiro, né? Então, é na Grécia Antiga, essa princesa da Líbia chamada Lâmia. Uhum. E tem alguma outra figura mitológica, feminina, com aspectos vampirescos que você acha que é interessante? A gente também tem a questão da Lilith, né? Que, por exemplo, na Bíblia, quando Adão fala sobre Eva, supostamente a primeira esposa de Adão, ele fala: esta sim é a carne da minha carne. Então, dá a ideia de que existia uma outra pessoa anteriormente. E Uhum. aí, alguns estudos apontam que existia Lilith, que foi a primeira mulher de Adão antes de Eva, né? Então, ela também, como ela brigou com Adão, né? Se desentendeu com Adão, e aí então ela foi banida e amaldiçoada. E aí ela acaba então também sugando o sangue das pessoas, né? Como forma de vingança, como forma de ser banida da sociedade ali. Uhum. E, assim, com relação à figura do vampiro, dentro da tradição oral, com relação ao folclore,
Quais você acha que são os países onde isso está mais presente? Olha, no leste europeu isso é muito forte, né? Foi muito forte nessa época é, quando a gente pensa nessas questões todas, a gente tem na Romênia o Strigoi Vi, Strigoi Morte, então é a questão do vampiro, o vampiro que é como se fosse um morto-vivo, né? Mais parecido com um zumbi, do que o vampiro da literatura, né? Então, o Strigoi Vi é esse vampiro mais parecido com o humano, que consegue transitar na ambientação da sociedade. E o Strigoi Mort é o vampiro morto-vivo, então cadáver em decomposição. Então ele é mais próximo do zumbi. Mas a gente tem em vários lugares, né? Na Grécia, por exemplo, tem uma superstição muito forte, é que eles não atendem o primeiro chamado da Hum, campainha. O vampiro ele só toca uma vez, então hum, a pessoa não atende o primeiro chamado. Então ele não tem paciência de esperar, ele vai acabar indo embora. Então uma superstição da Grécia é essa: não se atende uma campainha no primeiro chamado, espera-se o segundo para aí sim atender. E aí tem também a questão de jogar sementes, né? Ter sempre sementes perto de você, porque o vampiro vai querer contar quantas sementes tem. hum, Isso também é essa questão do folclore, né? Então uhum. sempre tem lá a semente, aí vai acabar, né? Contando a semente, que ele não vai conseguir sair dali, né? E aí acaba você consegue ter tempo de fugir. Então são algumas das superstições que se tem em relação aos vampiros.